O primeiro a falar é o deputado federal Felipe Rigoni. Ele é deputado federal pelo Estado do Espírito Santo, é autor do projeto de lei 2927, conhecida como Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. É mestre em políticas públicas pela Universidade de Oxford, é engenheiro de produção pela Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, participa dos movimentos Acredito e do Renova BR, e é, então, o autor desse projeto que está em grande discussão. Nada mais justo começar, então, com quem propôs o projeto de lei de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Muito obrigado, deputado. A palavra está com o senhor. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Bechara. Eu queria cumprimentar e agradecer o convite da ABRIG em seu nome, e agradecer a todos que estão aqui nos assistindo, cumprimentar especialmente meus colegas aqui de painel. Vou explanar um pouco de como estão sendo, né, um pouco do histórico do projeto e como estão sendo as discussões, em que pé que a gente está, e aonde que eu acho que o PL deveria evoluir, né? Só uma correçãozinha, ele teve algumas versões, e a última versão é o 3063, e não mais o 2927, viu, Bechara? Ele teve algumas versões aí quando a gente foi protocolar. Bom, o que aconteceu? A gente protocolou uma primeira versão do PL, ele era o 1429, lá em abril, e ele tinha uma série de questões, etc. E abrimos um grande debate com muita gente. A gente chegou, daquela época até agora, muito mais de 100 entre instituições, especialistas e organizações da sociedade civil que foram ouvidas, seja por nós, autores, seja pelos próprios parlamentares que estão agora no grupo, pelo Senado, etc. E a discussão foi evoluindo muito, né? Foi evoluindo muito e muito mesmo. E a grande ideia é você, como o próprio título diz, é instituir uma internet que tenha mais liberdade, mais responsabilidade e mais transparência. E nesse sentido, eu acho que o PL, da forma como ele está, ou seja, na forma como ele veio do Senado, ele avança em 3 grandes coisas, que eu vou citá-las aqui. Primeira coisa que ele avança é na questão de transparência. Transparência em relação ao quê? 2 coisas. Transparência em relação à moderação de conteúdo, ou seja, a moderação de conteúdo que as plataformas fazem, os conteúdos postados pelos usuários, e transparência em relação a conteúdo patrocinado. Essas 2 coisas juntas, na minha opinião, elas têm um poder muito grande de empoderamento do usuário, né? Porque sabendo do que acontece com o próprio conteúdo dele, sabendo o que é patrocinado de fato ou não, por quem é patrocinado os conteúdos, você empodera mais o cidadão para ele tomar as suas próprias decisões e formar as suas próprias opiniões. Uma segunda coisa que eu acho que o projeto avança, e avança bem, é na questão da identificação das contas automatizadas. Ele tem 2 questões de identificação, que é nas contas automatizadas e inautênticas. Eu acho que ele avança bem em uma delas, que é as contas automatizadas. Basicamente, ele pede que contas automatizadas sejam identificadas como tal. Ou seja, não há problema, muito pelo contrário, em existir os famosos robôs na internet e nas redes sociais. Eles são até muito úteis e têm uns nomes muito legais por aí. Há problema, porém, quando eles não são identificados, né? Há problema quando ele tem nome de gente, se comporta como gente, tem foto de gente, parece gente, mas não é gente. Está ali para construir um consenso artificial, né? Isso é um problema e isso, de fato, deve ser combatido, né? E por isso a necessidade ali de identificação dessas contas automatizadas e a normativa para que as plataformas trabalhem para a identificação dessas contas. Uma terceira coisa que eu acho que o PL avança e avança bem
dentro da seção sobre mensageria privada, tem várias questões que viraram polêmicas, mas tem questões que não viraram polêmicas e que eu acho muito boas, que pouca gente fala, que são duas coisas, que é o seguinte. Primeiro, é uma vedação de sistemas de disparo em massa de mensagens sem o consentimento prévio do usuário, que não estão previamente, vamos dizer, assentidos pela própria plataforma, né? Ou seja, é uma espécie de autorização para que a plataforma trabalhe muito mais para a derrubada desses softwares que são utilizados para disparos em massa de mensagens sem o consentimento do cidadão. E uma segunda questão é a introdução de um mecanismo de opt-in no recebimento de mensagens coletivas. Porque hoje você recebe qualquer mensagem e, se quiser gastar um tempinho, você pode parar de receber, né? E, na nossa opinião, o ideal é você só receber se disser que quer receber. Ou seja, só ser adicionado em um grupo ou numa chamada lista de transmissão ou no envio de mensagens coletivas se você disser que quer começar a receber esse tipo de mensagem. Isso vai dar não diria uma disciplina, mas uma saneada muito grande nessa quantidade enorme de mensagens que a gente acaba recebendo nos vários aplicativos de mensageria privada que a gente utiliza. Naturalmente, tem uma série de coisas que o PL, na maneira como veio do Senado, encontra muitos problemas. Tem um problema sério em vários dispositivos de proteção de dados individuais. E aí não é só em um, ele tem um problema ali na questão da identificação por denúncia, que aí vai identificar todo mundo. Tem um problema na questão da rastreabilidade, que eu acho que a gente consegue avançar para alguma solução um pouco melhor do que a que está lá no PL. Tem uma série de questões que envolvem a proteção de dados, ou que ficaram mal escritas, ou que a gente precisa ou retirar do PL, etc., que a gente pode melhorar. O Doneiro está aqui, então não vou me arriscar a dizer os específicos, ele é muito melhor do que eu, inclusive me orienta nesse assunto. E tem várias questões, como, por exemplo, a suspensão de contas, quando você perde o contrato com a Telecom, a suspensão de contas na mensageria privada, etc. Tem uma série de problemas. Agora, uma coisa que eu acho que o debate nos levou a aprender é o seguinte. Os primeiros projetos lidavam com conteúdo, ou seja, a gente determinava como é que seria a moderação do conteúdo de desinformação. A gente definia a desinformação e dizia como é que seria a moderação desse tipo de conteúdo. E com os debates, pela complexidade que é o tema, pela dinamicidade que é a desinformação, a gente aprendeu, e eu acho muito importante, que o PL não pode lidar com conteúdo. Ele tem que lidar com comportamento, né? Ele tem que identificar comportamentos específicos, muito claros, né? E dar normativas para ele. Por isso que se chama liberdade, responsabilidade e transparência, porque vai conseguir lidar de fato com comportamentos. Então, eu acho que nesse sentido também, tem dois grandes assuntos que o PL não trouxe e que eu acho que o debate, inclusive dessa semana, no ciclo de debates, vai trazer, e eu acho que a gente pode avançar muito nesse sentido. Uma primeira coisa é a questão penal. Tem várias sugestões na mesa. Como é que a gente consegue identificar, investigar e punir, né, organizações criminosas seja disseminação e produção de fake news, seja de financiamento do ódio, da intolerância? Como é que a gente diferencia o profissional do amador? Eu acho que essa é a grande tarefa que a gente tem que fazer aqui, e isso não é nada simples, né? As várias sugestões que a gente já teve, quando a gente vai confrontar ela com vários especialistas, todos acabam encontrando algum problema. E um segundo ponto, que eu acho que tem muito mais consenso, é a questão da educação midiática. Inclusive, temos um debate sobre isso amanhã. Nesse sentido, eu acho super importante o PL sair com algum tipo de orientação sobre isso, porque a educação midiática é um primeiro grande passo, né? Se a gente lidar com isso aqui nesse PL, é um primeiro grande passo para a gente começar a informar muito mais as pessoas, porque a desinformação se combate
a médio e longo prazo é com mais informação, é dando informação para as pessoas que a gente vai conseguir fazer isso, é ensinando as pessoas como distinguir uma meia informação, uma informação inverídica de uma informação de fato verídica, que a gente vai conseguir combater, né, esse fenômeno super deletério à democracia, que é a desinformação. Então, acho que, para considerações iniciais, eu acho que é isso. É um assunto super delicado, mas que eu estou no grupo aí junto com a Margarete, nós estamos lidando isso com muita responsabilidade, com muito cuidado. Tenho certeza que o que vai sair da Câmara é algo que vai, sim, melhorar a responsabilidade, a liberdade e a transparência da internet. Obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado por essa fala inicial e precisão cirúrgica, né, no tempo que inicialmente foi conferido a Vossa Excelência. Nós gostaríamos de ouvir agora a deputada federal Margarete Coelho. A deputada é deputada federal pelo estado do Piauí e doutora em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília. É mestre em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, é advogada, professora de Direito Eleitoral e Constitucional, formada em Direito pela Universidade Federal do Piauí, autora de Democracia na Encruzilhada, reflexões acerca da legitimidade democrática da justiça eleitoral brasileira para a cassação de mandatos. Exerceu mandatos de deputada estadual e vice-governadora do Piauí, tendo sido a primeira mulher a assumir o governo daquele estado. É uma honra tê-lo aqui conosco, deputada. A palavra está franqueada à senhora. Eu acho que a deputada está no mudo. Agora sim. Agora sim. Bom, eu gostaria de cumprimentá-los a todos, muito especialmente a você, Bechara, pelo convite, né? Você foi Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui no meu... Pronto. Você foi o mensageiro desse convite tão honroso que me deixou muito feliz. Cumprimentar também o Bernard, cumprimentar a Carol e a Evonice, né, que são da Abring, e cumprimentar com muito carinho meu querido amigo, meu colega de bancada e de desafio nesse trabalho, Felipe Rigoni. Felipe, ele não só tem a precisão do tempo, mas também da abordagem. Para mim é muito difícil competir com o Felipe, nem me atrevo. Ele tem uma memória prodigiosa e uma forma de abordar os temas com muita precisão. Cumprimentar também os demais companheiros aqui da mesa de debate, o Danilo Doneda, que divulgou muito, né, essa participação, fiquei muito feliz de ser mencionada nas suas mídias, enfim. E cumprimentar todos que estão nos acompanhando. Eu gostaria já de início de dizer que nós não podemos deixar de construir esse debate, de fazer esse debate. A primeira pergunta que nós nos fizemos no grupo de trabalho era da utilidade, da necessidade dessa lei. E eu acho que os fatos estão aí a provar que nós precisamos sim de regulamentar a questão das fake news, garantir mais transparência, mesmo que a lei não deva ser uma lei das fake news, realmente uma lei da transparência e da responsabilidade nas comunicações, principalmente nas comunicações feitas pela internet, nas mensagerias, nas plataformas, enfim, nós não podemos deixar de tomar esse debate, de tomar com muita responsabilidade. A segunda questão também que eu gostaria de esclarecer, já aqui falando, defendendo o papel do Congresso Nacional nesse debate, é de que eu tenho ouvido sempre as pessoas perguntarem, olha, o debate foi muito apressado no Senado, a Câmara está fazendo um debate muito apressado. Eu não acho que esteja sendo apressado, eu não acho que ao longo do tempo que nós vamos levar fazendo esse debate, que vai garantir que nós chegaremos a um melhor resultado. O Senado fez sim um debate interno, é claro, um debate, mas houve participação da sociedade civil, houve participação das plataformas, houve do que nós temos convencionado chamar da indústria, né? da informação, houve sim essa participação. E na Câmara nós já estamos indo para o 9º debate, só debate público, fora disso, inúmeras reuniões individualmente que cada um de nós fez.
O que eu aponto, o Felipe foi muito preciso em tudo que disse, e eu gostaria de acrescentar duas questões, né? Primeiro, o corte enorme que esse projeto de lei faz. Eu já comecei nas minhas preocupações já no artigo 1º, né? Quando define o campo de aplicação da lei. O cuidado que nós temos que ter para que a gente não escolha os clientes dessa lei. Nós temos que ter muito cuidado, o Felipe já se preocupou com isso, já fez uma proposta, porque o que a lei diz hoje é que com mais de 2 milhões de usuários registrados no país. E realmente é um corte, precisa que se tenha esse corte, mas e aí? Nós vamos controlar só nessas plataformas que tem mais de 2 milhões de usuários? Será então que a fake news não vai migrar para as pequenas plataformas? Será que nós não estamos escolhendo aqui o nosso eleitorado? Que é perigoso, é uma coisa arriscada para o legislador fazer. Então, acho que a primeira questão é definir esse âmbito de aplicação da lei. E com muito cuidado para não escolher clientela. A questão também das tipificações do que sejam contas inautênticas, do que sejam perfis não identificados, eu acho que essa tipificação ela é muito importante, porque em um momento ou outro nós vamos mesmo precisar que o Poder Judiciário seja chamado para solucionar os interesses resistidos ou, enfim, os danos sofridos através das fake news e através das desinformações ou das pós-verdades, né? Hoje a pós-verdade era quando alguém fala que, olha, vamos aqui, é uma narrativa. Quando alguém fala de uma narrativa, bom, um fato ele tem que se impor por si, ele não precisa de uma narrativa, né? Então essa questão da pós-verdade, que tem já vários estudiosos se debruçando sobre ela e que já passa a ser admitida no nosso meio quase como uma coisa natural, né? Você já não se surpreende mais, inclusive com fatos em relação a você próprio. Eu tive muito problema com isso, com relação a você próprio, que as pessoas narram, né? Criam uma história em torno de um fato, né? Uma ambiência em torno de um fato que termina por distorcê-lo, termina por chegar nessa pós-verdade. Mas eu me preocupo, basicamente, tem todas as preocupações que o Felipe teve, mas 2 pontos me preocupam. A questão da criminalização. Acho que nós temos que ter muito cuidado na Câmara, porque parece haver esse reclamo da sociedade, parece haver essa solicitação, esse anseio da sociedade e por a criminalização das fake news. Não qualquer fake news, mas aquela fake news que vem destruir imagens, destruir patrimônios, e o patrimônio moral é sempre o maior patrimônio, é o patrimônio mais rico, que venham a provocar prejuízos na questão de dados, e hoje o maior patrimônio realmente ele se concentra, ele é imaterial, né? Não tenha uma outra forma de protegê-lo que não seja garantindo transparência e trazendo, né, uma tipificação das condutas que possam chegar a atingir esse patrimônio e destruí-lo num segundo, enfim. Mas me preocupam os impactos também da fake news, da desinformação, das pós-verdades sobre a democracia. Esse eu acho que é o maior patrimônio, esse é o que nós temos que ter uma preocupação enorme. Com relação à criminalização, eu acho que nós temos que prever com muita transparência, com muita tranquilidade e com muita maturidade também, dispositivos que respondam minimamente aos anseios da casa. Porque senão, e o Felipe sabe muito bem disso, nós podemos ser atropelados pelas emendas de plenário e virem coisas que coloquem por terra todo o trabalho que se fez e que toda a sociedade está fazendo e todo esse debate. Então, acho que a forma mais segura é já o projeto trazer alguma forma, né, de procedimento nos casos desses interesses resistidos e desses prejuízos trazidos que vão chegar, sim, às raias do Poder Judiciário. Então, eu não percebo na lei procedimentos, protocolos que deem a possibilidade de se controlar, de se apurar e de se punir. Não vamos achar que
nós vamos fugir disso porque vai ser uma ilusão, nós vamos trabalhar e no final das contas nós vamos perder isso no plenário. Então, é uma preocupação muito grande que eu tenho, de ter isso muito bem delineado, até onde nós vamos, o que pode vir para que a gente consiga dar essa roupagem garantista, democrática, mas que responda a esses anseios da sociedade. A outra questão é, como eu falei, da democracia, a questão eleitoral. Nós estamos aí às portas de uma eleição onde as fake news vão ter um efeito devastador. Nós já tivemos em eleições passadas, o pleito 2018 mostrou isso, no mundo inteiro nós temos visto isso, como a utilização de dados, a manipulação de dados, o poder econômico, os poderes, as forças antidemocráticas, como elas podem agir e conspurcar aquilo que há de mais precioso da democracia, que é espelhar a vontade popular. Então, muito necessário que nós tenhamos com muita clareza a questão de quem está financiando, por que está financiando, a origem desses recursos que financiam, isso é muito importante. A questão da identificação de robôs, quando eles estão agindo, por que estão agindo, é muito importante também, porque nós não podemos, robô não tem interesse político, não pode ter interesse político, eu admito os robôs do bem, as campanhas, e agora eu acho que nós vamos ter uma pandemia depois da outra, é o que os cientistas demonstram, e o que a realidade demonstra, nós temos pandemia desde os tempos, né, de Moisés, mas agora elas estão mais a miúde, então nós vamos precisar realmente de informações em massas, rápidas e ágeis. Então, a questão de se ver os impactos das fake news sobre a democracia, sobre o processo eleitoral, veja como você pode destruir é muito difícil, por exemplo, com a questão das trucagens, das dublagens, né, das deepfakes, por exemplo. Como você vai fazer isso com um eleitor que está lá no interior, que tem acesso uma vez ou outra na internet e que vê aquele político que é o predileto dela falando absurdos, né? E a voz é dele, e ele gesticula, e ele tem leitura labial compatível. É muito difícil. E eu também não percebo isso ainda no projeto. Acho que nós temos que evoluir muito na questão. Brinco muito, eu sou a doida do protocolo. Eu acho que você... a formalidade ela é muito necessária para o controle externo e para o controle interno também. Então, seriam as minhas contribuições, inclusive já adiantei para o grupo, eu gostaria de ter meu foco mais nessa questão, né, de ver as questões eleitorais, e não vimos isso. Não acho que o conselho que prevê dê conta do desafio. Nós precisamos mesmo dar os instrumentos ao Poder Judiciário. Nós temos hoje o juiz da propaganda que tem poder de polícia. E um poder de polícia que a gente está querendo dar para as plataformas, né? Um poder de polícia que é típico da atuação pública, que é típico da administração pública. E nós estamos querendo transferir para as plataformas. Não acho que isso seja adequado, acho que o risco é muito grande. Então, a minha contribuição no debate de hoje é nesse sentido, de demonstrar que nós não vamos poder fugir do debate da penalização e da criminalização das fake news. Nós não vamos poder fazer de conta que ele não está no nosso horizonte, porque ele está. O pior mal que nós vamos fazer a esse debate e a esse projeto é ficar negando essa possibilidade, porque ela é inconveniente, porque ela é inadequada. Se ela é inconveniente e ela é inadequada, vamos tratar de procurar meios de que ela tenha a adequação necessária, porque senão vamos ser abalroados em plenário. E a questão da justiça eleitoral, do processo eleitoral, da proteção à democracia, que eu acho que esse é o maior bem, é o maior patrimônio e é o que está mais ameaçado no momento. Muito obrigado, deputada, Deputada Margarete Coelho é sempre muito contundente nas suas manifestações. Obrigado por isso. Agora nós vamos ter o prazer de ouvir o professor e advogado Danilo Doneda. O Danilo, que é conhecido de todos, é doutor e mestre em Direito Civil pelo UERJ, professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, é membro
indicado pela Câmara dos Deputados para o Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, foi o coordenador-geral na Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, membro da Comissão de Jurista da Câmara dos Deputados para a redação do projeto de lei sobre proteção de dados nos setores de segurança pública e investigação criminal, é membro do grupo de trabalho sobre proteção de dados e informações judiciais do CNJ, é membro dos conselhos consultivos do projeto Global Pulse da ONU, do projeto Criança e Consumo do Instituto Alana e da Open Knowledge Brasil, né? Um currículo tamanho bíblico, mas que mostra a dimensão do profissional que o Danilo é. Danilo, palavra com você. Obrigado, Bechara. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer, primeiramente, a Brig pelo convite, que me deixou muito honrado, ainda mais na oportunidade de estar aqui ao lado do deputados Margarete Coelho, deputado Felipe Rigoni, da pesquisadora e minha amiga Mariana Valente, e sob moderação Marcelo Bechara, também grande amigo. E eu gostaria de utilizar meu tempo, peço para o Bechara que me avisa quando chegar no final, por favor, se eu chegar até o fim, trazendo algumas considerações um pouco mais gerais sobre a oportunidade do projeto. Em primeiro lugar, o próprio deputado Rigoni já mencionou isso no começo, houve uma modificação substancial no caráter do texto, desde os primeiros PLs protocolados, que até ainda na Câmara dos Deputados e Senado mudaram, houve mudança antes da discussão, antes da votação, porque ele agora, você tinha alguns pontos, alguns alicerces que foram deixados de lado e outros que apareceram. O que mudou bastante, o PL tornou, de certa forma, um reflexo um pouco mais fiel, eu acho, de alguns problemas, de alguns dos nossos gódios que nós enfrentamos hoje em dia, quanto ao problema da disseminação da desinformação. Por outro lado, talvez tenha trazido outras questões e tenha trazido uma intensificação de algumas discussões em vários dos pontos fundamentais do PL. Alguns deles já foram aqui traçados. E eu queria contextualizar também, lembrando que principalmente para os deputados aqui não é necessário lembrar que um grande fator que move essa discussão ser tão intensa hoje é que a internet, que já era fundamental em qualquer campanha, agora, de certa forma, é quase que toda a campanha. Então, o controle das informações, o fluxo das informações da internet é um dos aspectos fundamentais, se não aquele decisivo, por uma grande parte do sucesso dos pleitos eleitorais. Isso, aqui certamente, eu vou falar muito da perspectiva de quem trabalha há muito tempo com dados pessoais, com informação. Enfim, o controle, a proteção de dados pessoais, no fundo, ela se encontra em alguma tangencial em relação com esse tema, de uma forma bem concreta, se não por outro motivo, pelo fato de que, no fim das contas, o que está se procurando é, de alguma forma, regular o fluxo de informação, o fluxo de dados. Em proteção de dados, mais do que estabelecer regras de segredo, de sigilo, o que se procura é trazer para o patamar da transparência, da lealdade, o fluxo de dados pessoais, o uso de dados pessoais. Isso que a gente entende por proteção de dados. E aqui o que se procura é, de certa forma, vou utilizar entre parênteses, civilizar, dar transparência e proporcionar maior auditabilidade e lisura no fluxo de dados para a comunicação social e para o processo eleitoral como o fator imediato que nos traz essa discussão ser tão intensa agora. Agora, dito isso, nós podemos observar que na última versão, no texto que agora está em debate na Câmara dos Deputados, o projeto ganhou bastante detalhamento em vários pontos que eu, para simplificar nesse tempo, poderia chamar de ou bastante técnicos, isso é, atinentes a questões, às vezes até bastante específicas, de alguns mecanismos, de algumas ferramentas, de plataformas, algumas a gente pode até individualizar, dar um nome não somente de um gênero de plataforma, mas até de empresas específicas, se a gente for ver bem, com cuidado mediano, esse primeiro ponto, né? E outro ponto é entrar diretamente em particularidades e características de modelos de negócios específicos.
Dito isso, aqui nós temos o Marcelo Bechara, por exemplo, é veterano das discussões de direito e tecnologia, e isso vai ressoar muito nos ouvidos dele, que é o seguinte: a gente, Marcelo, a gente sempre ouvia falar que as relações entre direito e tecnologia, isso há mais de 10 anos, mais de 15 anos, sempre foram relações conturbadas, porque ao passo que a tecnologia trazia novidades para a nossa vida cotidiana, impactava muitos atos, muitas relações nossas do cotidiano, o direito, enfim, encontrava um certo problema porque não conseguia manter o passo da tecnologia. São duas dinâmicas que não andam para passo. O direito vai sempre estar um pouquinho atrás, sempre vai estar um tanto atrás, né? E, na verdade, por muitos motivos, é até bom que o direito fique atrás. Eu, apesar de estar há muito tempo trabalhando com regulação de novas tecnologias, eu entendo que há, inclusive, uma necessidade de que haja uma defasagem entre o quanto ande o mecanismo social, incluindo a evolução tecnológica, e a regra jurídica. Por quê? Porque o risco maior de se legislar sobre realidades sobre as quais nós não temos um diagnóstico concreto, seguro e definitivo é justamente você causar um impacto que vá em direção contrária, que atrapalhe, que crie problemas secundários que acabam se tornando os nossos verdadeiros grandes problemas no futuro. Enfim, se o projeto como esse limitar a liberdade de expressão de uma forma, colocar liberdade de expressão numa sinuca de bico, ela tornar os mecanismos de troca de mensagem bastante permeáveis ao monitoramento, talvez a gente crie situações que a gente tenha muito mais dificuldade de sair, porque elas vão estar esculpidas em lei, tá certo? A gente vai depender, sei lá, do Supremo, de uma nova atividade legislativa. E a grande questão que eu trago aqui é basicamente essa: esse descompasso entre direito e tecnologia é um ponto que está se procurando, de certa forma, suplantar num projeto como esse, que é um projeto bastante criativo, um projeto inovador em vários aspectos, mas que talvez não tenha em vários pontos, a oportunidade de proporcionar que a gente diga que o efeito de tais medidas vai ser seguramente esse. Vamos combater a informação e os efeitos colaterais serão mínimos ou serão relativamente menores do que aqueles que a gente gostaria de estar combatendo nesse momento. Nós não temos, em vários pontos, aqui eu vou chegar nos pontos agora, como ter certeza sobre isso. Então, de uma forma muito genérica, eu acho que, eu tenho a impressão que, neste ponto, talvez, em havendo um pouco mais de tempo, talvez nós não tenhamos, mas uma situação ideal de temperatura e pressão, seria o caso de darmos um passo atrás e verificarmos quais os pontos sobre os quais nós temos maior segurança e certeza nessa relação de causalidade. Isso é, nós sabemos que intensificar a transparência, fomentar a autorregulação e trabalhar, aqui desculpe se eu me repito, com proteção de dados no âmbito específico para o âmbito da desinformação, são soluções que são mais à mão, são mais seguras. Talvez seja o caso de intensificar o trabalho nessas e, entendo, eventualmente abrir mão de algumas propostas um pouco mais, que em alguns pontos parecem até um pouco ousadas, para não dizer rocambolescas. O que eu imagino que sejam algumas iniciativas que me parecem... Vou nomear aqui pelo menos 4, entre vários. Por exemplo, o projeto pretende a suspensão da conta em rede social de pessoas que tenham tido rescindido o contrato com a companhia telefônica. Os efeitos disso para a inclusão digital no Brasil, um país onde a desigualdade já é ululante, me parece bastante claros. Outro ponto, você tem a obrigatoriedade do próprio Congresso aprovar, após a avaliação, aprovar o código de conduta dessa plataforma. Eu acho que o Congresso Nacional, aqui os deputados podem colocar aqui, não parece o foro propício para aprovar códigos de conduta. Outro ponto, esse daqui bastante caro à minha área, é a possibilidade, que vem muito se falando, de que a obrigatoriedade da guarda de metadados referentes ao reencaminhamento de mensagens e aplicativos de mensagem pode causar uma política de rastreamento completa. Muito embora isso venha sido objetado pelos propositores, não me parece tecnicamente possível
botar em operação tal tipo de guarda sem que, no fundo, qualquer mensagem tenha que ser, em algum momento, guardado, porque você só consegue identificar que alguma coisa viralizou, isso é, que um reencaminhamento chegou no 1000, se você contou a partir do 1. Então, quer dizer o quê? A gente vai ter que contar a partir do 1. E, veja bem, colocar sistemas que impliquem na guarda, na associação desses metadados como conteúdo, eles podem e vão fragilizar os sistemas criptográficos que hoje em dia nós precisamos absurdamente para várias atividades pessoais, profissionais e até de interesse do Estado. Aqui, finalizando, estou controlando aqui o tempo, Bechara, eu tenho 40 segundos. Quais os pontos que eu acho que merecem ser tratados com muito cuidado? Eu acho que, até ressoando um pouco o que os deputados já falaram, eu acho que aí não necessariamente somente pela via da criminalização, mas certamente a desinformação não é uma coisa banal, que se faz um fundo de garagem com pouco potencial computacional e pouco dinheiro. As estruturas que fazem desinformação são caras, são grandes, são sofisticadas e pressupõem uma capacidade organizacional que não é banal. É necessário ir atrás dessas estruturas. É necessário que haja maior atenção da lei contra essas estruturas do que com mensagens individualizadas que eventualmente pode ter uma taxa de falso positivo enorme e causar danos à privacidade e liberdade de expressão. Então, como a gente vai chegar nessa estrutura, acho que é uma discussão que ainda está muito aberta. Outro ponto, e aqui parece que eu estou tocando na minha técnica sempre, que é a proteção de dados, mas eu acho que não é. Se a gente lembrar um pouquinho, a aprovação do PL 1179, que se tornou a lei 14.010, ela, se eu bem me lembro, ela foi marcada por declaração de voto de lideranças que falavam que aquele PL que trazia a aplicação da LGPD para logo, isso é outro problema, para agosto desse ano agora, ele era um PL que iria combater as fake news. Alguns disseram que isso não seria verdade. Eu acredito piamente que, sim, a médio e longo prazo é a proteção de dados o maior instrumento para combater as fake news. Por quê? Porque fake news, a notícia falsa, a desinformação, se ela não chega no alvo certo, ela é quase inócua. A desinformação que chega para pessoas que não estão sujeitas, não estão em situação de vulnerabilidade, seja emocional, seja, enfim, econômica, de várias situações, ela não tem efeitos, ou não tem efeitos quantificavelmente severos. Para isso, eu preciso de um tratamento de dados geralmente abusivo e que geralmente vai gerar aquele alvo, isso é, técnicas publicitárias quase de guerrilha para chegar no alvo certo. E quebrar essas cadeias é justamente o que pode fazer a proteção de dados, e eu sugeriria ainda que a gente visse algumas experiências. Nas eleições na França, na Alemanha, na Itália, nos últimos 2 anos, a incidência de fake news foi muito menor no debate público e, não por coincidência, são países em que as autoridades de proteção de dados atuaram bastante no tema. E aqui, pedindo perdão pelo minuto a mais, Bechara, eu encerro minha fala. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Danilo. Muito boa. Suas manifestações são sempre uma aula, apesar de ter me chamado de velho. A próxima, e não última, mas não por acaso, manifestação vai ser da professora Mariana Valente. A Mariana, ela é diretora do Internet Lab e professora de pós-graduação no INSPER. É uma coordenadora da Creative Commons do Brasil, doutora em Sociologia Jurídica pela Faculdade de Direito da USP, onde também obteve seu título de mestre e graduou-se em Direito. Foi pesquisadora visitante na Universidade de Califórnia, Berkeley, nos Estados Unidos, bolsista eu vou tentar falar isso, Mariana, Deutsche Akademische Austadischen, em certificado em Direito Alemão pela Universidade LMU em Munique, e pesquisadora do programa Linkage Program na Yale Law School. É também pesquisadora no Núcleo de Direito e Democracia do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento desde 2008. Mariana, uma grande experiência, uma pesquisadora que realmente tem muito conhecimento. Estamos ansiosos para te ouvir, Mariana. Agradeço muito, Bechara, a apresentação, a moderação. Queria também agradecer a todos e todas que estão aqui com a gente, mas especialmente os deputados.
Felipe Rigoni, a deputada Margarete, já tive a oportunidade de debater um pouco com os dois no passado, e o professor e amigo Danilo Doneda. Obrigada. As apresentações de vocês já colocam muitas questões que facilitam muito o meu trabalho, né? É um prazer muito grande estar aqui debatendo com pessoas tão qualificadas. Bom, queria falar um pouco sobre esse PL, começando, claro, com uma manifestação acerca de como que está esse processo, em que momento que ele se encontra, né? É um momento bem particular para a gente debater, porque passou, né, uma versão mesmo no Senado, mas já faz algumas semanas que a Câmara vem fazendo debates, e eu queria até parabenizar os deputados que se dedicaram tanto a fazer esses debates, porque me parece que qualificaram muito o tema. Então, acho que a gente vai entrar muito em breve em uma fase de voltar a discutir texto. A gente se refere a um texto em particular, mas a gente vai começar a ter outros textos vindo. E vale dizer que esse debate do PL das fake news ao longo das últimas semanas, e voltando um pouquinho atrás, ainda em junho, ele passou mesmo por algumas fases diferentes, como o deputado Felipe Rigoni mencionou, incluiu outras coisas, e até por isso, quando a gente faz a discussão, muitas vezes as pessoas em geral se confundem sobre o que está na versão atual do PL, mas vale mencionar uma coisa ou outra das versões anteriores, já que me parece que tudo está em aberto, tudo pode voltar a ser discutido nesse momento, né? Algumas preocupações grandes surgiram com algumas questões das versões anteriores. Me parece importante mencionar que havia propostas ali que foram bastante criticadas por poderem reforçar algumas estruturas de desigualdade do país, como Danilo Doneda dizia, em relação a elementos que ainda estão no projeto, né? Mas a gente tinha versões que falavam sobre exigência de identificação para a utilização de redes sociais, ou mesmo de número de celular. A gente, no Internet Lab, o Internet Lab faz parte da Coalizão de Direitos na Rede, né? A coalizão como um todo se mostrou bastante preocupada com esse dispositivo, por causa do potencial de excluir muitas pessoas, e de outros que apresentavam potencial também de colocar, por exemplo, nas plataformas um papel muito ativo de determinação do que era fake news, o que é desinformação, e isso a gente vem olhando com bastante cuidado, porque colocar esse papel de árbitro, né, nas plataformas pode levar, eventualmente, a avaliações difíceis, que façam com que determinadas posições mais críticas ou mais ousadas, vamos dizer, caiam aí nesse bolo do que pode ser considerado desinformação. Na versão atual, a gente não tem esses elementos, e aí eu vou me centrar um pouco mais nessa versão que me parece que é o que está em debate agora, apesar de outras coisas poderem vir, como também os deputados mencionaram, vou dialogar um pouquinho com eles. Me parece que o principal que a gente tem que se preocupar quando olha para um projeto de desinformação, e parece que isso tem sido muito bem abordado nesses seminários e pelos deputados, são os riscos a direitos que algumas propostas colocam, inadvertidamente, muitas vezes, né? E, por outro lado, inefetividade. E aí, dessa perspectiva, o artigo que hoje mais me preocupa, na versão que está sendo discutida, é o artigo 10, que é o artigo que também mencionado aí pelo professor Danilo Doneda, prevê o que vem sendo chamado de rastreabilidade, né? Guardar os metadados das mensagens enviadas em serviços criptografados, isso com o objetivo de conseguir identificar quem seria o autor original de uma mensagem. O artigo vem com algumas limitações, a intenção colocada ali é pegar só o encaminhamento das mensagens em massa, mas como disse o Danilo, há muitas dúvidas, ninguém conseguiu muito desvendar ainda como seria possível guardar só os metadados das mensagens encaminhadas em massa e não de todas as mensagens, o que geraria uma situação de vigilância massiva. O Internet Lab publicou, aliás, essa semana, um material sobre esse dispositivo da rastreabilidade, com várias entrevistas com profissionais de áreas diferentes, especialistas de áreas diferentes,
buscando aprofundar um pouco esse debate. Me parece bastante na linha do que o professor Danilo falava, que é um momento que a gente, olhando para a desinformação e para o contexto informacional, e pensando em saúde no contexto informacional, a gente precisa mais que nunca apostar na privacidade, na criptografia, na privacidade das comunicações dos cidadãos, né, tendo em vista aí uma ótica de direitos na comunicação, e isso, claro, sem desprezar a necessidade toda de realmente se buscar os comportamentos maliciosos, e principalmente esses comportamentos feitos industrialmente, mas isso não se faz por meio de, necessariamente, não se faz por meio de mecanismos de vigilância em massa, né? É preciso encontrar formas de conseguir fazer as investigações e chegar nessas pessoas sem, com isso, colocar uma grande quantidade de cidadãos sob suspeita, né? Vale dizer que tem muitas outras formas de investigação, isso é uma coisa que a gente pode depois se aprofundar no debate. Mas eu queria, nesses meus minutinhos finais, focar um pouco mais no que me parece que são questões mais consensuais. E aí que eu me coloco já como sendo da opinião de que essas deveriam ser as questões que a gente deveria realmente aprofundar nesse momento, né? Então, me parece que transparência é uma questão que todos os atores envolvidos concordam que é algo que auxilia no combate à desinformação. Os atores, claro, diferem muitas vezes em qual que é o grau dessa transparência, mas a gente vem falando tanto de transparência em relação aos usuários, né, quer dizer, em relação à moderação do conteúdo deles, por exemplo, quanto em relação à publicidade e os relatórios de transparência que as empresas divulgam. A gente sabe que quanto mais dados forem divulgados, mais a gente vai saber lidar com o problema, e isso também serve como um incentivo para as empresas para cuidar de determinadas ações, dado que vai haver mais transparência sobre a sua atuação, né? Uma outra coisa é o capítulo que fala sobre agentes públicos, e isso me parece que a gente até poderia aprofundar um pouco mais do que o que está no PL hoje. Ali o PL fala sobre como contas administradas por agentes públicos deveriam estar submetidas aos princípios da administração pública, ali do artigo 37 da Constituição, né? E também coloca algumas condições para o financiamento de mídia digital por parte do governo e para a transparência sobre esse financiamento. A gente poderia até ir um pouco além e falar de um assunto que está em voga nesses dias, inclusive, que é a monetização de perfis por parte de pessoas que ocupam cargos públicos, pensando aí, né, nessa relação que a internet coloca, que é muito nova, entre você fazer uma atividade pública por meio de perfis privados. E acho que olhar para isso é bastante interessante, é inovador, e a gente pode ainda aprofundar. O artigo que fala sobre moderação tem coisas interessantes também, principalmente por trazer esses mecanismos de informação. Então, pensar em dar transparência para os usuários e para a sociedade como um todo sobre as práticas de moderação é algo em que parece ter um consenso também, parece existir um consenso de que isso ajuda. E, por fim, aí já finalizando, acho muito importante a gente apostar numa discussão sobre esse conselho que vem previsto na lei e a elaboração de um código de conduta. Isso vem sendo uma experiência que está sendo experimentada, enfim, em alguns lugares diferentes, mas na Europa, por exemplo, a Comissão Europeia aprovou, né, uma espécie de código de conduta em 2018 para lidar com desinformação. Tem avaliações diferentes de como isso andou, mas inclusive as avaliações que afirmam que não andou bem são avaliações que já partem da experiência, né, desse código de conduta. Então, quer dizer, se a gente conseguir estabelecer um mecanismo pelo qual a gente consegue avançar nesse debate, com mais tempo, olhando mais, experimentando um pouco também, né, com as práticas aí, com os diferentes atores, parece que daqui a um tempo a gente também vai conseguir pensar em outras medidas, talvez mais ousadas, sem correr tanto os riscos que algumas das medidas que estão sendo propostas colocam, né, para direitos, para desigualdades, etc. E eu fecho aqui nos meus 10 minutos, me colocando à disposição para aprofundar esse debate com vocês. Agradeço muito.
desmutar aqui. Muito obrigado a Mariana, não só por ter cumprido o tempo, mas por ter sido tão abrangente aí, trazido para a mesa temas que não foram abordados pelos demais. É sempre muito difícil ser o último a falar, e ela conseguiu fazer isso de uma forma brilhante. Eu queria convidar a todos e todas que estejam nos acompanhando que façam uso do chat, se acharem conveniente, para endereçar os questionamentos a quaisquer um dos nossos palestrantes, debatedores, ou a todos, enfim, que a gente faz o encaminhamento. Até lá, eu vou assumir um pouco desse papel de questionar, aprofundar um pouco mais alguns temas, e eu gostaria de seguir a ordem, né, daqueles que falaram. Então, obviamente, começando pelo deputado federal Felipe Rigoni. O deputado abordou bastante a questão da evolução do texto, e a gente precisa fazer aqui, deputado, uma ressalva relevante, não só apenas do seu papel, mas também do senador Alessandro Vieira e da deputada federal Tabata Amaral, que compõem o que vocês chamam de gabinete compartilhado, e que, de fato, é realmente uma experiência bastante inovadora, e a prova disso é que nós estamos aqui discutindo o projeto. Mas, mais do que essa coautoria com o senador e com a deputada, mas também por esse reconhecimento da evolução do texto. É muito raro, deputado, a gente encontrar autores que acabam não se emocionando demais com o seu projeto e acabam tomando posições, muitas vezes, quase que intransigentes. E, definitivamente, esse não é o caso do gabinete compartilhado, e a prova disso são as consultas públicas, os projetos. E aí, duas perguntas que eu queria fazer ao senhor. A primeira, eu queria que o senhor desse alguma mensagem sobre quem alega que não teve debate. Porque esse é um argumento muito sempre utilizado, né? Não está no momento, porque não teve debate, tem que discutir mais um pouco. E na política, né, a gente sempre sabe que o tempo é um ativo muito relevante, né? Então, eu queria muito que o senhor manifestasse sobre essa questão específica. E eu queria ver também, deputado, se o senhor consegue contextualizar esse seu projeto dentro de um cenário internacional. O Brasil foi protagonista no Marco Civil da Internet, então tem credenciais sobre o assunto para apresentar ao mundo, mas o mundo também está discutindo bastante. Você vê, semana passada, a audiência pública nos Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Austrália. Como que o senhor vê a contribuição do Brasil com o seu projeto, se aprovado para esse contexto global? Pode ir? Bom, Mechara, primeiro, obrigado pela pergunta. E, de fato, não existe nenhuma paixão em relação aos projetos originais, muito pelo contrário. A gente protocolou naquela época justamente para avançar. Que eu entendo, assim, que o projeto ele não termina quando você protocola. Ele começa quando você protocola, né? Ele termina quando é aprovado, né? No final do processo legislativo. Nós, como autores, temos que ficar, na verdade, felizes com a evolução do projeto. E eu, particularmente, estou achando ótimas as discussões e a evolução que o projeto, e estou aprendendo pra caramba, assim, nesse processo todo. Bom, e quem fala que não houve debate, olha, primeira coisa, assim, desde que foi protocolado, nós, os autores, começamos um processo de debate grande com 3 grandes atores, né? Sociedade civil, indústria e especialistas. Todos foram chamados, né? Para conversar, para contribuir, para darem sugestões, e deram. Né? Pela Câmara, eu e Tabata abrimos uma consulta pública, que ficou aberto, se eu não estou enganado, até dia 18 de junho. Posso ter enganado em relação à data, mas teve 600 contribuições, todas foram consideradas
a última versão que a gente protocolou. E no Senado também teve, naturalmente, bom, as contribuições dadas à Câmara foram dadas ao Senado, porque, como você disse, é o gabinete compartilhado, assim, o que acontece de um lado, acontece do outro também, por isso que a gente acha que é tão importante essa nossa iniciativa, que adianta muito debates, né? Quando você debate com um de nós, é a mesma coisa que debater com os três ao mesmo tempo. Então, assim, houve esse debate, foi um debate intenso, mas houve esse debate. Agora, tem coisas que, de fato, como, por exemplo, lidar com conteúdos, aí sim tem que debater mais. Por isso que a gente tirou do projeto. Então, aí vai para frente. Não vamos lidar com normatização de moderação de conteúdo da desinformação nesse projeto. Agora, transparência nós vamos lidar, identificação de robôs nós vamos lidar, educação midiática provavelmente nós vamos lidar, boa parte de alguma coisa relacionada às eleições, como a Margareth estava falando, nós vamos lidar. E vamos melhorar muita coisa do que veio do Senado, coisas que não foram discutidas, como, por exemplo, a suspensão de contas nas redes sociais de quem perdeu, foi rescindido o contrato com a Telecom. Então, assim, Acredito que Né? deve Acho ter que caído. caiu, né? Bom, caiu para vocês também? Tá, então eu vou, até ele voltar, se restabelecer, eu vou então passar, seguindo a ordem, a pergunta para a deputada Margareth Coelho, e eu já vou também acrescentar uma pergunta que veio do Francisco Brito Cruz. E, deputada, até pelo currículo que nós apresentamos da senhora, a senhora é uma autoridade em direito eleitoral e em que pese a mentira, ela não seja nova em tempos de eleição, aliás, a mentira existe desde que o mundo é mundo, né? A gente observa que tem uma crescente da desinformação nos processos eleitorais. Começou já em 2010, você teve um salto importante em 2014, a desinformação já era uma realidade, só que em 2018 esse tema acabou aflorando, né, de uma forma bastante intensa, inclusive está sendo discutido aí em outras instâncias e fóruns. Eu queria saber da senhora o que a gente pode esperar das eleições de 2020, com ou sem essa lei, em relação à questão da desinformação, deputada? Olha, agradecer a pergunta, realmente, que me dá a possibilidade de desenvolver um tema que me é muito caro. Mas, olha, realmente, sempre houve mentira. Eu tenho um colega, um amigo querido, chamado Fernando Neisser, que escreveu um livro magistral sobre a mentira na política. E, realmente, é um tema de grande fôlego, é um tema maravilhoso. Mas não só a mentira, mas a fake news, ela é muito antiga. E tem uma história que, aliás, não é uma história, a história traz uma passagem que havia um jornalista muito famoso, né, ainda na época do Império Bizantino, que ele foi escrever a história do Justiniano e ali incluiu uma série de fake news. Ele fez uma história oficial e fez uma outra oficiosa recheada de fake news, que na época eram chamados anedotas, né? Um termo que veio até hoje. Então, sempre teve. Tinha uma estátua do Pasquino, né, ali perto da Piazza Navona, em Roma, que havia um jornalista que escrevia e colocava ali na estátua todo dia pequenas notícias sobre os candidatos a papa. E mais, ele chantageava também, ele vendia para colocar, né, coisas interessantes e também para não colocar coisas desinteressantes. E vem mais recente para cá. Nossa, e as pichações de muro?
E os panfletos que corriam de noite, colocado embaixo das portas. Então, sempre houve. O que eu gostaria era de não esperar dessa eleição um vale-tudo. Um vale-tudo de fake news, da internet sendo utilizada da pior maneira possível, da manipulação de dados no sentido de direcionamento de mensagens, de escolha de públicos a receber. Vai ser um grande desafio para a Justiça Eleitoral, espero que ela esteja preparada para responder, né? E os partidos também, e os candidatos também, né? Porque os partidos políticos eles receberam grandes, diria, benesses, né, da democracia. E, em contrapartida, também um desafio de que eles contribuam para a educação, para a democracia. E é o que se espera dos partidos políticos. Então, esse debate ele vai ser um debate extremamente importante e acho que aqui, Bechara, o jornalismo dito convencional vai ter um papel relevantíssimo, porque o jornalismo dito convencional, ele tem todo um compromisso com a ética, ele tem filtros por onde as notícias passam, as notícias elas têm fontes, as fontes são citadas, e que a gente volte àqueles tempos em que jornalista tal era confiável e jornalista tal não era, porque essa entrega direta da notícia, esse debate entregue direto na mão do destinatário, ele tem sido, sem passar por nenhum filtro, sem passar por nenhum critério, ele tem sido muito maléfico, né, para o debate político. Então, nós temos visto o que tem acontecido, né, recentemente, os grandes escândalos que nós temos tido de fake news, e que eu espero é que muita responsabilidade dos candidatos e dos partidos. Não pode ser um vale-tudo, né? E uma grande atuação da Justiça Eleitoral no sentido de responder esse desafio. Eu penso até que quando formos tratar dessa questão no projeto, temos que pensar em uma competência exclusiva, não sei se dos juízes auxiliares, não sei se dos juízes da propaganda, que, aliás, normalmente são dos juízes auxiliares, mas nessa eleição o desafio é muito grande, porque as eleições são municipais e nós temos um único juiz, nós não temos um juiz substituto. Não sei, é um desafio que nós temos que fazer e esse debate tem que vir. A pergunta do Francisco é muito interessante a respeito do Conselho. Eu olho com uma certa desconfiança para o Conselho, no sentido de que a composição acho desequilibrada, acho que um Conselho tem que ter uma composição paritária, tem que ter uma composição bem representativa, e esse é o grande desafio, enorme desafio. Concordo com Doneda a respeito desse dito código de ética. Nós não votamos leis, nós não votamos espécies normativas administrativas. Ou é lei ou não é. Passou pelo plenário, virou lei. Então, não vejo como nós vamos fazer esse código de ética no Poder Legislativo, né, sendo que ela é uma regra administrativa. Realmente, eu acho que ali faltou um pouquinho de técnica, né? E aqui a crítica é construtiva, no sentido de que nós temos que olhar para isso. Se nós vamos optar por autorregulação regulada, se nós vamos ter esse código de ética, mas se for para ser, vamos pensar, então, numa legislação. Não dá para pensar numa espécie normativa administrativa votada, decidida pela Câmara, né? Pelo Congresso Nacional. Tá certo. Eu queria saber se o deputado Rigoni voltou. Voltei sim, Bechara. Até onde vocês me ouviram? Por favor. Quer que eu lembre a segunda pergunta para o senhor? Não, vocês me ouviram até que ponto? Só porque eu terminei minha resposta. Eu caí e não percebi que eu tinha caído. Não, o senhor só não falou Suspensão dessa lei frente ao mundo. Ih, eu falei pra caramba. Tá. Vamos lá. Eu não falei da questão internacional, então, né? Isso. Tá, bom, vamos lá. Em relação à parte internacional, o PL ele nasceu com essa intenção de acompanhar esse movimento internacional. Nascendo já em discussão na União Europeia, né?
que lá existe um código de conduta, e eles estão insatisfeitos com ele, estão querendo mudar. E nasceu, a preocupação no nosso gabinete nasceu daí, né? E foi aí que começou a nossa discussão. Eu acredito, Bechara, que de fato a gente consegue, com a discussão que a gente está tocando na Câmara, e claro, junto com o Senado, o Ruiz vai voltar para lá, a gente consegue, assim como foi feito no Marco Civil da Internet, novamente ser grandes referências no trato desse assunto. Lembrando que são 3 grandes eixos: é liberdade, responsabilidade e transparência. Eu acho que dá para a gente fazer um excelente projeto. Tem algumas polêmicas no projeto hoje, mas perfeitamente corrigíveis, e a gente consegue melhorar muito para ele ser não só protetivo das liberdades individuais, mas sim dando mais liberdade, mais responsabilidade, mais transparência, e ser uma referência mundial no assunto, né? Para não só nós, pessoas que lidaram com o assunto do parlamento, mas toda a sociedade civil que contribuiu com isso, também ser chamada e consultada internacionalmente para contribuir com as discussões que já estão acontecendo. Eu acho que dá, sim. E faremos esse trabalho, estamos trabalhando todo dia para isso, para sermos referência internacional. Eu acho que é a nossa grande oportunidade aqui de fazer isso. Tá certo, deputado, muito obrigado. Quero agradecer e desejo realmente que o Brasil, mais uma vez, possa ser protagonista, né, nesse tema. Danilo, eu queria, sempre que eu escuto especialistas em privacidade como você falar de desinformação, sempre há uma defesa acertadíssima, na minha opinião, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós temos uma lei, não temos uma autoridade. E, aparentemente, não há um horizonte assim, muito claro de quando essa autoridade ela se estabelecerá, né? A minha pergunta é o seguinte: você citou alguns países relevantes, é o caso da Alemanha, da França, países que, inclusive, já têm autoridades de proteção de dados. O que nós temos observado é uma articulação muito forte entre autoridades de dados e autoridades antitruste, em vários aspectos. Eu queria que você abordasse isso. E eu queria que você abordasse um ponto interessante, né? Quando você me chamou de veterano, e eu sou mesmo, você colocou a questão do descompasso da lei com a tecnologia. Eu sinto falta, por exemplo, essa lei da questão de ter ferramenta de busca. Ela me parece uma lei que olha muito para como a deputada colocou, clientes específicos. Eu achei isso excelente. E, por exemplo, eu não sei se daqui a alguns anos é o assistente virtual que vai mentir para mim e ele não estaria alcançado por esse projeto. A ferramenta de busca não é alcançada por esse projeto. E no Brasil existem não apenas as 2 grandes empresas, que são as principais, Google e Facebook, mas o Twitch da Amazon cresce, o TikTok é um fenômeno, tem o Tumblr, Pinterest, LinkedIn, que no Brasil é uma força muito grande da Microsoft. Então, como que a gente consegue compatibilizar esse descompasso? Como é que se resolveria isso? Então, são 2 perguntas. A questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados vis-à-vis a desinformação e esse descompasso. Como é que a gente consegue equacionar isso, Danilo? Bom, Bechara, primeiro de tudo, fique registrado que eu te chamei de veterano, mas de um tema, de uma matéria muito jovem, né? Então, vamos relativizar as minhas colocações. Em relação à autoridade, até a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um pilar fundamental para estruturar, para funcionalizar a LGPD, tanto que agora, esperamos todos que um dos temas que o Congresso, que agora está na Câmara, agora, é justamente a PEC 17 de 2019, que consolida o direito fundamental de proteção de dados na nossa Constituição. Ela também, entre outras coisas, consolida a própria autoridade como um elemento fundamental do próprio direito fundamental à proteção de dados. A NPD é o elemento fundamental, está faltando, é uma omissão do governo federal nesse sentido, que, enfim, está sendo, de certa forma, o ator principal responsável pela não vigência da LGPD até o momento, criando a insegurança que acaba gerando uma demanda pelo adiamento da sua entrada em vigor. Mas aqui, voltando, chegando no nosso tema,
sim, há em vários países uma articulação de autoridade de proteção de dados com vários outros reguladores, e hoje em dia eu tenho a impressão que essa articulação com órgãos antitrust talvez seja aquela que mais vai crescer nos próximos anos, já é bastante grande. Alguns indícios são muito mais do que fortes e concretos, como a recente decisão do órgão antitrust alemão, que, aliás, até um exemplo de falta de articulação, porque, a princípio, ele não ouviu a autoridade alemã de proteção de dados, depois isso foi remendado, demorou quase um ano para isso, mas agora... enfim, a agenda de proteção de dados antitrust, ela se confunde, se sobrepõe em alguns pontos, mas, veja bem, ela não se confunde. Há naturezas muito diversas entre as duas autoridades. Somente para dar um exemplo, um prisma muito claro. A autoridade de proteção de dados tem uma função de garantia de um direito. Tanto que o nome dela é autoridade de proteção. Ela não vai regular o mercado, ela não vai estabelecer um ponto otimal de isenção, não é isso. Ela vai proteger o direito e pronto. E, a partir disso, também gerar segurança para o mercado, que é outra função fundamental, mas a partir da ótica da proteção. A autoridade antitrust tem outra mentalidade, ela leva outros critérios em jogo, muito embora a matéria-prima muitas vezes seja a mesma, os temas se sobreponham, as visões são diferentes. Então, há de existir uma articulação tremendamente forte, uma simbiose entre ambas no sentido de troca de informação. Mas não, acredito eu, no sentido das diretrizes de atuação, que vão ser, digamos assim, prismas de uma mesma questão. Agora, Marcelo, você colocou aqui, até pode ser uma provocação. Eu acredito que essa sua segunda pergunta até esteja bastante articulada com o que eu falei, no sentido que a lei, da forma que está hoje, ela desce a detalhes desnecessários e indesejáveis sobre modelos de negócio, sobre até características de produtos que a gente usa hoje, e correndo risco até de a gente legislar para o passado. Esse é o grande risco. A gente está tratando de métodos de comunicação que influenciaram a eleição de 18, que vão ser importantes demais na eleição de 20, mas, de repente, em 22, 24, vão ser ultrapassados por outros. Quem me garante que mecanismos de priorização, algoritmos de priorização em buscas na internet, introduzidos em aplicativos, não vão ser mais relevantes para a disseminação de desinformação do que os mecanismos que a gente está abordando hoje? Nada! Realmente, é um problema flagrante na lei, é um desequilíbrio estrutural muito grave o fato de que grandes atores não estejam potencialmente abordados na lei. Isso aí me parece, como disse França, salva-sandir, parece óbvio. Mas como a gente tem tem alguns problemas muito grandes e que o nosso, digamos assim, a nossa referência é o passado, porque, enfim, o nosso diagnóstico não pode ser feito porque nós não temos elementos para projetar para o futuro. É isso que a gente está fazendo. Então, a volta para um passo ou dois atrás, para que a gente considere, também tem como objetivo não perder de alçada o desenvolvimento de outras ferramentas e plataformas que possam vir a ser os grandes disseminadores de desinformação no futuro. Obrigado, Danilo. Acho que foi extremamente esclarecedor. Ao final, eu ainda, nas considerações finais, eu quero passar para todo mundo as perguntas que eu recebi aqui do pessoal, que eu vou tentar resumir. Mas antes disso, eu queria ouvir a Mariana. A Mariana, ela colocou que o Internet Lab faz parte da Coalizão Direitos na Rede, uma coalizão que é protagonista nesse processo, tem pautado o processo, e eu digo isso de uma forma extremamente positiva, mas eu queria te ouvir da seguinte forma, Mariana. Esse projeto, essa versão, vamos chamar assim, que veio do Senado, tem sofrido críticas da sociedade civil, de muitos especialistas, e eu assino embaixo dessas críticas, tá? Por ter esse caráter vigilantista, né? Não sei se essa palavra existe. Mas me parece que algumas coisas evoluíram. Algumas coisas do tipo assim, não precisamos de uma lei, parece que ficou minoria em relação aos que acham bom que uma lei exista para estabelecer. Primeiro, eu queria te ouvir sobre isso. E eu queria te ouvir assim, o que o projeto tem de bom?
dessa versão que veio do Senado? O que dá para aproveitar desse projeto, que é positivo, né? E uma última pergunta que eu realmente, aí uma dúvida que eu tenho, sempre que eu escuto te falar desses relatórios de transparência, eu tenho um pouco de desconfiança sobre não só a eficácia, mas a veracidade desses relatórios, porque, ao que tudo indica, são feitos pelas próprias empresas. Esses relatórios não tinham que ser auditáveis? Como é que a gente vai garantir a confiança nisso, Mariana? Obrigada, Bechara, pelas perguntas muito pertinentes. Olha, sim, o Internet Lab faz parte da Coalizão Direitos na Rede, que vem atuando em conjunto, mas também tem diferenças entre as organizações, em como elas abordam algumas das questões, né? E aí, então, claro, algumas das coisas que eu vou falar por mim, por posições que o Internet Lab vem construindo, né? E não por todas as organizações da coalizão, claro. Me parece que realmente teve uma oposição muito grande no começo, no sentido de se fazer um projeto durante a pandemia, pelos riscos que isso envolveria. Inclusive, até eu e o outro diretor do Internet Lab, o Francisco Brito Cruz, que está aqui participando, a gente escreveu um texto sobre isso, falando que não nos parecia o momento mais adequado, porque algumas portas de participação estão prejudicadas, né? A gente está tendo esses muitos debates na Câmara agora que até considerei surpreendente, uma possibilidade grande, né, de debate, de participação, de interação, surpreendente dado o contexto, né, que a gente nem esperava que teria acontecido, mas a gente estava pensando especialmente na ausência das comissões, que tem um papel muito importante, né, no debate de projetos de lei, e no próprio fato de estarmos todos tão comprometidos com tantos temas nesse momento, né, com um momento tão difícil e de tantos desafios de vários pontos de vista por causa da pandemia. Então, acho que vale dizer que teve uma confluência grande de posições naquele momento, quando começou o debate no Senado, de olha, esse não parece ser o momento que a gente vai conseguir ter o projeto mais adequado. Me parece que os fatos se impuseram também, né? A verdade é que um projeto foi passando das várias versões, como você disse, muitas coisas foram sendo aprimoradas, algumas das coisas que sofreram as mais ferrenhas críticas foram abandonadas, e apesar de ter mesmo essa vocação vigilantista em alguns dos artigos, particularmente no artigo 10, né, que é o que eu já mencionei, que preocupa bastante, a gente tem um projeto com coisas interessantes, me parece que não dá mais para voltar atrás, não é mais o caso da gente falar, não é hora de debater isso, a gente precisa realmente focar no que são as coisas, então, que vão ser consensuais e que podem fazer a gente avançar no debate. E aí eu concordo muito com a perspectiva até que o deputado Felipe Rigoni estava colocando aqui, de as coisas que são muito complexas, envolvem possivelmente a violação de direitos, então não entrarem, né, nesse momento da discussão e se focar naqueles pontos que são menos arriscados dessa perspectiva, né? E aí, um dos pontos que eu tinha mencionado, eu tinha falado de transparência, moderação, essa possibilidade de ter um conselho, o código de conduta, que eu concordo muito com a deputada Margarete, que precisa muito se aprimorar da redação, assim, eu celebro a ideia, né, mas me parece também que tem muitas questões ali a se aprimorar e aprofundar. E aí você menciona a transparência, né, e a transparência é um guarda-chuva para muitas coisas. A gente está falando, de um lado, do usuário, o usuário poder ser informado, ter as informações completas e poder, inclusive, se manifestar sobre a moderação do conteúdo dele. Aí a gente está falando da moderação que as plataformas fazem já, né, sobre conteúdo. De outro lado, a transparência em relação a conteúdos patrocinados, impulsionados, que isso fique evidente no conteúdo e que tenha relatórios disso. E aí acho que o que você menciona diz respeito especificamente aos relatórios de transparência, principalmente, né? Acho que nos outros pontos também, mas principalmente sobre os relatórios de transparência, e vale dizer que tem um debate também acontecendo em muitos países
sobre auditabilidade, por exemplo, né, sobre a criação de uma espécie de um ombudsman, principalmente pensando em questões que as plataformas não vão divulgar completamente, como, por exemplo, o funcionamento de seus algoritmos, né? Por segredos de negócio, por motivos de competitividade, elas não vão colocar esses dados completamente públicos, mas como que é possível que se dê transparência sobre o que esses algoritmos estão decidindo, né, propriamente. Isso não vai vir em um relatório de transparência. Então, me parece que esse é um caminho também que a gente precisa aprofundar nesse debate. Não sei se vai ser possível para essa lei, se vai ser uma coisa que, de repente, um conselho consegue endereçar e ir tentando avançar junto com as plataformas depois, né, inclusive por nem ter entrado esse assunto ainda, mas eu acho que é uma via e acho que é uma via que o mundo inteiro vai começar a andar mais para essa direção quando a gente começa a pensar que tem questões de interesse público e que exigem, né, uma forma criativa ou nova de se endereçar por meio de auditorias, né? Então acho que esse é um caminho para a gente olhar. Tá certo. Gente, a gente não tinha recebido quase pergunta nenhuma, agora choveu algumas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou distribuir algumas das perguntas para sejam feitas as respostas, se possível, nas considerações finais de vocês. Peço que consigam responder em até 3 minutos, se possível. E vamos seguir a ordem. A primeira pergunta, eu queria que o deputado Rigoni, acho que essa pergunta não foi feita por ninguém, mas merece ser respondida. Qual é o cronograma, né? Já que esses seminários estão terminando agora, qual que é os nossos próximos passos? Mas, além disso, deputado, eu queria que o senhor abordasse acerca da constituição do Conselho de Transparência e Responsabilidade, né? E dele ser esse locus da construção de um código de conduta. Eu queria que o senhor abordasse o cronograma, por gentileza, o Conselho de Transparência e também falasse sobre o papel das plataformas, se elas estão colaborativas nesse debate. Bom, Alexandre, obrigado. Já respondendo as suas perguntas, bom, em relação ao cronograma, a gente acaba o ciclo de debates essa semana, tem um debate amanhã, talvez tenha mais um na próxima sexta-feira, não está certo ainda. E agora passa-se a um ponto, como a Mariana bem disse, a gente começa a discutir texto, e isso não tem um prazo específico, né? A gente está recebendo uma série de contribuições aí já no detalhe, por escrito, de várias organizações, da própria Coalizão de Direitos na Rede, o Ministério Público está enviando, o CNJ ficou de enviar, um monte de organizações e especialistas estão enviando contribuições para a gente. E nós vamos compilar todas essas contribuições e começar a, de fato, redigir, né, e decidir as modificações e inclusões que faremos no projeto. O tempo disso, eu não sei. Vai depender da quantidade de contribuições que a gente receber. Foram muitas já feitas nos debates, com certeza terão mais feitas nas contribuições. Então, mas a gente já sabe mais ou menos as direções que essas contribuições virão. Acho que ainda não vai ser um tempo super longo, até porque o tema exige uma certa urgência, mas ainda tem um tempinho para essa discussão acontecer, a gente apresentar um texto, né, para a sociedade e isso começar a construir voto, né, no parlamento. Já em relação ao conselho, o papel das próprias plataformas e etc., veja, o conselho eu acho que ele tá um pouco mal desenhado, tá mal desenhado, né? Todo parágrafo, o artigo que fala do conselho e até da autoridade de autorregulação, eu achei bem intencionado pra caramba, mal desenhado, né? Mal escrito. Essa coisa do parlamento ter que aprovar o código de conduta é um negócio que não faz sentido nenhum. E o conselho a gente tem que melhorar a composição, tá? Acho que ele está talvez mais vigilantista do que necessário.
menos representativo da sociedade do que poderia. Então, assim, vamos ter que discutir isso direitinho para, de fato, ter um negócio que realmente consiga ser um conselho de transparência e responsabilidade. Em relação às plataformas, elas têm, quando percebeu que, de fato, a lei seria discutida e votada, de fato, elas começaram a contribuir com propostas específicas aos textos. Então, estamos com uma discussão interessante com elas nesse momento e estão participando de todas as audiências que a gente está promovendo agora no ciclo de debates. E só finalizando, Michele, queria até, inclusive, complementar a fala da Mariana agora sobre transparência. Para mim, a transparência na moderação de conteúdo e no conteúdo patrocinado está para o combate à fake news, assim como a transparência nas contas públicas está para o combate à corrupção. É um grande primeiro passo, é o primeiro passo, né? É assim que a gente conhece o fenômeno, é assim que a gente começa a entender por onde atua, é assim que começa a gente entender por onde a gente de fato consegue combater, né? E nesse sentido, eu acho que esse talvez seja um dos grandes avanços desse PL, né? Fora outros, mas esse, na verdade, esse é a única parte do PL que nunca foi questionada se deveria estar ou não. Sempre foi dita que essa de fato, tem que continuar e talvez com alteração ou outra, mas tem que continuar. E, bom, dizer que nós estamos abertos ainda e continuaremos abertos ao diálogo e daqui a alguns dias ou algumas semanas estaremos com um texto que o Brasil merece, que o Brasil precisa na sociedade. Obrigado, a Briga agradece imensamente, deputado, pela sua disponibilidade. A gente sabe que o senhor está positivamente exausto em relação a esse tema, mas é importante a gente fazer o reconhecimento da sua... E eu posso fazer isso porque tive com o senhor, sei que outras pessoas aqui também estiveram com o senhor e acompanharam outras manifestações em outros webinars, enfim, a sua disponibilidade, o seu empenho, a sua dedicação e realmente, assim, agora como cidadão, nos deixa realmente muito confortáveis de que o processo está sendo muito bem conduzido e nós agradecemos por isso. Eu queria perguntar para a deputada, foi feita uma pergunta aqui, deputada, sobre transparência, né? Pelo que eu entendi, a pergunta do Eduardo Vasques, ele colocou aqui que, em razão de todo esse holofote que está sendo colocado nesse tema, inclusive em cima das próprias plataformas, nós estamos vendo situações de boicote a marcas dos Estados Unidos, 4 CEOs, né, participando de audiência pública, você vê aqui no Brasil tem uma CPMI ainda em andamento, obviamente suspensa em razão de uma pandemia. Você observa um processo investigativo, um inquérito, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal que já trouxe consequências, inclusive do ponto de vista não jurídico, mas para a própria pauta política do país. Então, é um tema de bastante holofote, não à toa que, infelizmente, o projeto ficou apelidado de forma diminuta como PL das fake news, quando, na verdade, ele é de muito maior, muito mais relevante do que isso. Mas a preocupação do Eduardo, se eu entendi aqui, é que esse holofote, na verdade, já que essas são as plataformas intermediadoras da informação, e elas são as grandes gigantes de informação do mundo, algumas dessas características essenciais de transparência, que, segundo eles, estão no projeto, acredito que está se referindo ao projeto do Senado, acabem sendo desidratadas ou, de certa forma, esvaziadas na Câmara. Ele está falando da transparência, das questões de transparência do projeto. A senhora vê esse risco, deputado? Olha, não vejo, pelo contrário, eu acho que a Câmara está vendo com muita cuidado essa questão da transparência. Pelo contrário, eu acho que será de fortalecer-se. Veja, todo mundo comenta a questão do seguir o dinheiro, né? Quem está financiando? De onde vem? O projeto não traz um procedimento para isso. Precisamos ver. Isso desidrata? Pelo contrário, isso fortalece a transparência. Não dá para você ter financiamento, e principalmente quando nós temos possibilidades de verbas públicas estarem sendo utilizadas para isso, de uma forma indevida.
Então, acho que não há esse risco. Com relação ao relatório, né, que veio conversando, o professor Doneda falou a respeito, acho que precisamos detalhar melhor esse relatório. É um relatório que não tem prazo, né, a lei não traz um prazo ali em que eles devem, a frequência com que eles devam ser apresentados. Acho que algumas questões precisam ser melhor delineadas ali, mas acho importante, digo isso novamente, para a questão do controle. Então, os relatórios precisam existir, mas temos que ter muita preocupação também de não terminarmos com isso inviabilizando tudo o que tem de bom na internet, de tudo que tem de bom nas mensagerias, principalmente com grandes negócios que são feitos e pequenos negócios que, para mim, têm a grande repercussão. Então, hoje você vê, por exemplo, se você obriga a apresentar determinadas fórmulas, métricas, enfim, isso pode terminar também atingindo a questão da livre iniciativa, né, do segredo do negócio de cada um. Isso funciona também na política. Se eu tiver que dizer para quem eu estou direcionando, qual público que eu estou direcionando, os meus impulsionamentos, isso pode ferir também a minha estratégia política, a minha estratégia eleitoral. Então, tudo isso, isso não está fora do nosso esquadro, isso não está fora do nosso radar. Pelo contrário, nós estamos olhando isso com muita cuidado, com muita responsabilidade. A transparência, eu acho que é a pedra de toque desse processo. A pedra de toque é aquilo onde nós vamos ter que ancorar todas as nossas expectativas. Então, desidratar de forma nenhuma, fortalecer, trazer aumentar as possibilidades, né, de transparência e da forma mais garantista possível. Deputada, queria agradecer imensamente pela sua contribuição, sei do esforço imenso que a senhora fez de estar aqui com a gente. A Brig agradece imensamente por isso. A gente está muito feliz, deputada, em ter a senhora envolvida nesse processo. Já conhecemos a senhora de assuntos bem mais pesados, de enfrentamento ao crime organizado, e isso nos deixa bastante orgulhosos, deputada. Eu queria fazer uma pergunta, Danilo, para você, que foi da Juliana Fonteles. A pergunta da Juliana dá uma dissertação de mestrado, que às vezes é uma tese de doutorado. Ela tem uma preocupação que a gente encontra realmente, de fato, no debate, que é esse papel da regulação, o impacto da regulação na inovação e na democratização das redes. Então, ela queria entender quais seriam as externalidades negativas do PL, ou seja, quais são os riscos, talvez eu possa traduzir melhor, que esse PL pode trazer no fomento não só do protagonismo da plataforma, mas nesse desequilíbrio no poder de gestão da internet. Eu acho que ela está preocupada tanto com a questão do poder, né, que essas plataformas têm na internet, mas também com a inovação e a democratização. Qual é o risco, Danilo, que uma lei como essa pode promover para a inovação, para a democracia na internet? Bom, Marcelo, Juliana, como o Marcelo Bechara propriamente falou, aqui trata-se de suposições e de uma digressão quase acadêmica que deveria ser feita. Ao invés de dar qualquer direcionamento mais concreto, eu vou somente sublinhar alguns pontos que eu acho que devem ser levados em conta na hora de analisar essa questão, que é muito mais, digamos assim, complexa e necessita uma análise de outra natureza. Mas, de uma forma geral, uma coisa que me parece muito, muito clara neste PL, talvez mais claro do que nunca, é de que está se recorrendo à regulação, à iniciativa de regular, como dizem, as plataformas. Se, por um lado, isso pode representar uma limitação na amplitude de ação, nas possibilidades de intervenção da plataforma no mercado, eventualmente, por outro, é um caso cabal de reconhecimento da enorme centralidade dessas plataformas
como intermediários, como dutos, condutores, não só das nossas comunicações, mas, digamos assim, nas nossas próprias relações. Hoje em dia, vamos falar de plataformas, a gente pode falar da plataforma Zoom, por exemplo, que é uma empresa que cresceu de maneira astronômica nos últimos 4, 5 meses, e que algumas decisões que ela começa a tomar agora são cada vez mais relevantes para a nossa privacidade, para a nossa interação social, inclusive. A discussão sobre se o Zoom vai ser universal, vai ter uma versão chinesa diferente, vai ser relevante para fatores da nossa vida cotidiana, se você tem uma relação transnacionais, por exemplo. Então, por um lado, essa regulação é uma regulação que, paradoxalmente, acaba reconhecendo, até fortalecendo, correndo o risco de fortalecer, não sei se é isso que você quis se referir como externalidade, fortalecer o papel das plataformas, reconhecendo que elas são o ente a ser regulado para que se possa fazer a sintonia fina ou até grossa de um determinado problema de mercado, problema social, que é o da desinformação. Agora, enfim, já que a gente está nesse terreno das... Não vou chamar de divagações, porque nem é uma divagação, problema seríssimo é esse, mas no terreno das conjunturas, eu acho sempre necessário também você tentar olhar um pouquinho mais de longe até do que o universo onde existem somente as plataformas. Você tem outros fatores a considerar, e aqui o Bechara vai saber mais do que ninguém, claro. Você tem todos os entes de comunicação social a considerar. Qual o papel dos outros entes no ecossistema da informação? A gente pode se perguntar, por exemplo, por que nesses países que eu citei, Alemanha, Itália, França, a internet não houve vários problemas, mas não no volume colossal que eles aconteceram aqui em alguns outros países. Entre outros pontos, você conta com meios de comunicação que são detentores de maior confiança na sociedade, alguns por serem públicos, enfim, tem toda uma história diferente. Não estou comparando o Brasil com outros países no sentido meritório, mas que a história da participação, né, da formação dessa relação de certas sociedades com alguns meios de comunicação social próprio é diferente da nossa. E talvez isso jogue um papel importante. E, enfim, e qual o papel que os meios de comunicação social também têm em relação ao problema da desinformação? Que é uma coisa que a gente discutia muito, a gente não, né? Enfim, a gente não é tão velho, nos anos 60, 70, mas que hoje parece que não conta mais, o que conta é somente a internet. O que a internet se não há o rádio para fazer a última milha, para fazer outro, enfim, sem outros meios de comunicação? Acho que, enfim, você levantou uma bola bastante complexa, eu temo que somente tenham deixado ela mais complicada ainda, mas é um comentário que achei que me cabia fazer agora. Obrigado. Você saiu muito bem, que realmente é uma pergunta muito boa, muito bem feita. Parabéns aí, Juliana, é importante. Obrigado aí, Danilo, por sempre ter, apesar de ser um grande acadêmico, mas ter clareza didática nos momentos em que está lidando com públicos fora da academia e de todo tipo de formação, como é o nosso caso aqui da nossa associação. E, para terminar, eu queria ouvir a Mariana sobre a pergunta do Gabriel. O Gabriel ele colocou aqui que os checadores ou verificadores de fatos independentes desempenham um trabalho muito profissional, com credibilidade reconhecida, representam inclusive o jornalismo profissional, e aqui ele faz referência à deputada Margarete, que ressaltou de fato o jornalismo profissional. Não seria esse um caminho mais eficaz para combater a desinformação e, por isso, voltar para o texto do PL? Eu acho que aqui o Gabriel, para quem não acompanha o debate desde o seu nascedouro, e, de fato, no momento do começo do projeto, havia uma maior efetividade de participação dos verificadores de fatos no projeto. E aqui, Mariana, eu queria já não só falar do verificador, porque eu acho que aqui o verificador, de fato, ele é frontal na questão da desinformação, mas do jornalismo mesmo, né? Que um pouco do que o Danilo colocou aqui, o jornalismo profissional. O que o jornalismo profissional e o verificador de fato que aparentemente estão fora desse projeto, será que não seria o caso deles estarem nesse projeto, já que informação se combate com informação e o jornalismo profissional, sendo profissional, ele tem uma métrica, ele tem uma metodologia? O que você acha? Vamos lá. Obrigada, Bechara.
Obrigada, Gabriel. Essa pergunta é muito boa e permite que a gente discuta também essa disposição que, de fato, estava na primeira versão que a gente começou a debater do projeto, né? Era um dos corações, me parece. A ideia de utilizar os checadores como uma forma de corrigir informação, lidar com essa multiplicidade de formas de desinformação online. Acho que vale colocar que os checadores foram muito contra aquela proposta e seguem sendo, né? E entender um pouco as razões. Primeiro que a proposta original, ela estabelecia que, mediante um mecanismo de denúncia, de identificação pelas plataformas também de um conteúdo potencialmente desinformativo, aquele conteúdo seria enviado para os checadores e aí ocorreria uma correção, né? Então, era um mecanismo que previa, né, os checadores como parte, então, do ecossistema. E uma das coisas mais importantes sobre esse mecanismo é que os checadores afirmam não terem nem capacidade de verificar essa quantidade de informação, né? Eles não conseguem checar nem o que já chega hoje. É um trabalho, é muito trabalhoso, né, fazer isso, porque não é que você olha e checa com uma fonte, não, tem um trabalho ali de investigação que se tem que fazer, né, para se provar que uma coisa é falsa. Uma outra coisa é que o trabalho deles não envolve dar a versão verdadeira, né, isso é um outro trabalho. Então, assim, além de ter uma questão sobre a viabilidade, com isso você tinha, de alguma forma, uma terceirização e uma obrigação também da plataforma de identificar ali, né, que eram os conteúdos potencialmente desinformativos, mas também colocava uma responsabilidade nas plataformas nessa definição. Me parece, inclusive, ouvindo bastante os checadores, que essa é uma medida que não funcionaria. E aí, dessa perspectiva de olhar para o sistema de responsabilização, envolve essas outras complexidades, né, de colocar o conteúdo ali no centro da avaliação pelas plataformas. Engatando aí na pergunta do Bechara, me parece que, assim, esse projeto, de fato, como dizia o Danilo, ele está bastante focado nas plataformas. Eu queria aproveitar para fazer um brevíssimo comentário sobre o que a deputada Margarete falava sobre os clientes e tudo, para dizer também o cuidado que a gente tem que ter com quem não incluir entre os clientes. Um debate que está acontecendo, que eu acho muito importante a gente pontuar, é que talvez inadvertidamente esse projeto se aplique para plataformas como a Wikipédia, por exemplo, e isso não é o objetivo dele, claramente, mas pode se aplicar e seria um problema, e me leva à minha colocação, que é, quando a gente olha para o ambiente da desinformação, não existe bala de prata, né? E a gente não vai resolver, de fato, olhando só para as plataformas, mesmo que seja múltiplas formas de olhar para as plataformas. Então, me parece que falta a gente conseguir chegar num lugar de fazer uma discussão sobre uma regulação pelo positivo, vamos dizer, né? O que a gente quer promover, além do que a gente quer coibir. E aí, pensando no que a gente quer promover, eu trabalho faz muito tempo com direito autoral, acesso ao conhecimento, me parece que, assim, a gente precisa muito de políticas sérias, robustas, de acesso ao conhecimento, de acesso à educação. Por isso que eu trouxe a Wikipédia para a jogada, né? Porque se a gente acaba afetando a Wikipédia com uma regulação como essa e prejudicando o desenvolvimento dela, é uma super questão para o acesso à informação. Os wikipedistas têm suas regras próprias de moderação que assemelham muito o método acadêmico, né, de checar também fontes, conteúdos cada vez mais, os verbetes ficam cada vez melhores, e isso é uma fonte de informação muito importante, né? Pensar também em repositórios públicos, acesso aos conteúdos dos museus, os conteúdos de domínio público. Então, quer dizer, acho que a gente tem que usar essa oportunidade, não vai ser nesse projeto de lei, mas para inaugurar uma discussão sobre o acesso à informação, né? E que envolve todo um ecossistema e que é muito importante para um debate sobre desinformação. Eu ouso dizer que seria o par ali da proteção de dados que o Danilo estava defendendo como
uma forma excelente de olhar para o combate à desinformação. Eu acho que é o acesso à informação e o acesso ao conhecimento. Mariana, obrigado. Com isso, eu acho que a gente concluiu aqui a resposta a todos os questionamentos que nos foram feitos. A Brig queria agradecer imensamente a cada um de vocês por essa disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Até essa hora, eu tenho participado de vários debates e posso atestar que esse é um dos mais altos níveis que eu já vi. Estou realmente bastante impressionado como que apesar do pouco tempo de debate, como que esse debate avançou de uma forma extraordinária. Então, mais uma vez, deputado federal Felipe Rigoni, a deputada Margarete Coelho, muito obrigado e boa sorte a vocês. Danilo, muito obrigado pela parceria sempre. Mariana, foi extremamente importante, esclarecedora, trouxe vários temas novos aqui na mesa que eu acho que dariam, inclusive, outros debates. Queria agradecer a todos que perguntaram, os que não perguntaram, os que participaram, enfim, e muito obrigado por participar desse nosso painel sobre o PL de Fake News da Brig. Boa noite. Parabéns a todos, excelente. Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa noite, até mais. Obrigado, boa noite. Obrigada a todos, muito obrigada. Parabéns pelo debate. Mariana, adorei te rever. Adorei, Margarete. Muito bom, obrigada. Obrigada, um abraço. Boa noite, obrigado. Marcelo, um abraço forte, viu? Obrigada pela oportunidade. Agradeço. Professor Doneda, foi um prazer ouvi-lo mais uma vez.